árvore genealógica que estamos reencarnando. Então, nós não somos só matéria. Nós somos uma matéria que tem intenção, que tem memória, que tem sentimentos. Muitas vezes o nosso livre-arbítrio não é tão pensado. Ele é meio condicionado. A gente está acostumado a reagir, né? A pensar naqueles preconceitos, a sentir de acordo com essas questões já cristalizadas em nós. Então, quando a espiritualidade intervém, ela não intervém só porque nós temos já um sintoma, quer dizer, uma manifestação biológica dessa condição perispírito-corpo. Ela vai trabalhar nas causas morais também, no padrão de pensamento, no padrão emocional, no padrão das nossas crenças, no orgulho enrijecido que nós carregamos, e isso que nos adoece, né? Então, por isso, gente, existe depois da cirurgia espiritual alguns cuidados. A espiritualidade pede que a gente evite a alimentação com a carne vermelha, principalmente. Por quê? Porque os nossos irmãos animais, quando vão para o abate, eles pressentem o abate. Instinto, né, gente? Isso é um derramamento muito intenso na carne e a gente consome. Ao consumir, isso afasta um pouco as nossas percepções espirituais, lembretes do porquê estamos na reencarnação, as tarefas. Isso perturba e atrapalha a materialização da cirurgia espiritual para o nosso corpo denso. Esse é um dos pontos. Mas não é o principal. O principal é a gente se propor reflexões, descansar a alma. Como está vindo a nossa vida até agora, né? Por que certas coisas? Buscar o sentido da vida. Vejam, se a gente perde o sentido, se a gente se confunde sobre o porquê precisamos lutar, que força nós temos? Para que vamos buscar a melhora? Para que vamos buscar a paz? Então, é um recolocar... Obrigada. Vou até afastar um pouco agora. É um recolocar a nossa cabeça no eixo. Relembrando instintivamente, intuitivamente, o que nós viemos fazer na reencarnação. A vida é uma só, mas reencarnações são milhares. Então, que a nossa vida tenha mais propósito, mais sentido. E muitos de nós, se não a maioria, estamos aprendendo a renunciar a alguma coisa. Renunciar os mimos, renunciar o nosso orgulho, renunciar aquela coisa do comando. A gente veio aprender alguma coisa. E a dor faz isso, né, gente? A dor não é punição, a gente bate nessa tecla. Yara, mas os espíritas não falam que é lei de ação e reação? Fez o mal, vai passar pelo mal? Espera. Essa lei existe porque se a gente fizesse o erro e ajustasse pelo amor, a gente não precisaria da dor. É que a gente faz o erro e não se convence que estava errado. Lembra que a gente lembra muito mais daquilo que fizeram com a gente do que aquilo que a gente fez com o outro? Então é por isso que a dor está muito presente ainda. Mas quando a gente entender que nós somos espíritos, que começamos a acordar agora, que estamos começando a nos preparar para a regeneração, aí sim, a gente não vai mais precisar da dor como corrigenda. A gente vai precisar de trabalho, né? Trabalho dentro da família, trabalho da nossa integridade interna, trabalho. Seja útil onde Deus te colocou para servir e atuar. Vamos juntos? Vamos começar o nosso dia? Agora fecha teu olho, para tudo. Pessoal que está lá fora, por gentileza, agora para. Desliga celular, para a conversa. Agora um momento importantíssimo. O valor da prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre. E sentir a profundidade que estão por trás das palavras do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado
seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Deixa eu ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bonita, né? No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Lindo, né? Se a gente pensar em Jesus e ver o Novo Testamento, né? A Boa Nova, o Evangelho, várias palavras, né? Vários termos para o meu sentido, né? Só tem uma passagem em que Jesus é narrado como alguém firme demais. Quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Mas de resto, todos os momentos que ele é visto leve, sorrindo, brincando com as crianças, respeitando os idosos. Ele traz uma leveza. Essa lição do Paulo é uma interpretação de que a caridade, você veja, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, entregar meus bens aos pobres. Ele coloca que não é o dar propriamente, é como.
Às vezes nós somos generosos, pegamos tudo que tem lá em casa e damos para uma pessoa, mas a gente não olha nem no olho às vezes. Né? Ou então a gente espera reconhecimento, que a pessoa seja grato, porque fomos generosos. Às vezes é um rasgo de generosidade, quase nada interfere na vida e a gente se sente grande. Lembra que Jesus rendia graças a Deus? Rendia graças a Deus, agradecia a Deus por esses mistérios, essas situações não terem sido reveladas, o Evangelho, aos doutos e aos prudentes. Quem eram essas pessoas? Não só os doutores da lei mosaica, mas também aos prudentes, que eram aqueles que achavam que sabiam de tudo. Às vezes a gente não conversa com a pessoa sobre fé, ela fala assim, isso é coisa de gente boba, né? Isso daí é muita ingenuidade da sua parte, acreditar num Deus que não corrige todos os problemas sociais, que permite isso e permite aquilo. O que está sendo revelado por trás dessas palavras? O que a gente está aprendendo além daquilo que os nossos olhos enxergam? Se nós olharmos cruamente uma só reencarnação, se nós não acreditarmos na sequência das reencarnações, achar que a gente nasce, o nosso destino é nascer, viver e partir e acabou, vai ser muito difícil de entender essa caridade que ele está falando. De dedicar a própria vida ao outro, a entender o outro. Vai ser muito difícil. Porque a gente vai ficar preso em viver. Viva bem, vai se divertir, aproveita, você é jovem ainda. Só que na alma, por acordos que nós fizemos, essa reencarnação não é vai se divertir, essa reencarnação é vai colocar eixo na sua vida. Vai colocar sentido. Faça aquilo que sua alma precisa como dever. E é por isso que muitos de nós fomos convidados a praticar a caridade dentro de casa. Quando aquele filho que nos cobra tudo, né? Lembra a historinha? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Como é que eu posso provar o meu amor a Deus? Amando aquele que tudo terá feito na vida para não merecer. Olha a caridade. Então a caridade não é da matéria. É como. É a lei da tolerância. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada. É difícil, não é? Por quê? Porque a caridade entra em antagonismo, entra em choque com os nossos interesses e as nossas paixões. Não é paixão porque a gente é apaixonado, não é isso não. Paixão é vício. E é vício que a gente não sabe que tem, são vícios morais. Às vezes eu nunca coloquei um cigarro na boca, nunca experimentei uma droga, nunca tive compulsão sexual. Mas eu posso ter vícios morais que me limitam o entendimento e me limitam a felicidade interna do fora da caridade não há salvação. Então, gente, vamos pensar. O nível de nervoso que a gente passa, o nível alto que a gente derrama de cortisol no nosso corpo por causa do estresse, do excesso de preocupação, dos pensamentos intrusivos, da falta de paz, não sabe descansar, não sabe dormir, não sabe acordar, não sabe comer, porque a gente está sempre acelerado. Vamos lembrar que talvez seja a falta de caridade. Quer dizer o quê? Como fazemos? Faça com leveza. É isso que a vida está pedindo. Como Jesus, leveza. A gente não consegue entender tudo como ele entendia, mas um pouco nós conseguimos. Então, desculpem falar demais, mas só para encerrar a ideia de hoje, bom humor. Não anda com uma nuvem negra na sua cabeça. Né? Trabalhe as palavras, filtra um pouco. Cuidado que você joga para fora. Até que a gente consiga limpar tanto aqui dentro, que quando a gente colocar para fora, a gente vai colocar uma coisa melhor. Mas filtra. Então filtra teu ouvido, filtra as suas palavras e depois a gente compromete num trabalho melhor com o mundo, né? Então vamos juntos? Vamos trabalhar juntos? Entra para receber, mas saiba que aqui vocês estão doando ectoplasma. Alguns vão dormir aqui dentro, né? Incrível, né? Dá um sono. Né? Pode sentir enjoo, pode ter um mal-estar. Não esquece que além de nós que estamos encarnados, existem muitos dos nossos companheiros que são trazidos para cá também, para o tratamento, que ainda carregam a manifestação, as impressões das doenças que tiveram enquanto encarnados. E preciso também desse trabalho. Eu falei que ia parar de falar e não paro, né? Juro que paro agora. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada pela presença.
E vamos começar. Desliga celular e silêncio, por favor. Muito obrigada.